né? Mas amém, amados. Relendo, aliás, começando de novo, né, a ler a Bíblia de maneira como um livro, né, do começo ao fim, começando aqui por Gênesis. Estava fazendo uma leitura esses dias e além da leitura, um comentário aqui na minha Bíblia me chamou a atenção e eu queria, sim, compartilhar isso com os irmãos. É interessante. Falei a outra vez que eu preguei aqui sobre fé e, na verdade, queria comentar algo com os irmãos aqui sobre um camarada aqui. Vocês sabem, né? Só de falar o título dele, uma das alcunhas dele, você vai saber quem é, que ele é considerado o pai da fé, né? Quem é esse? Abrão, que por causa da sua fé, o nome foi mudado, inclusive, né? Abraham, né? Deus inseriu uma parte do nome de Deus no nome de Abraão, né, para selar uma aliança e para né, que o nome Abraham, né, expressasse a vida de Deus, né? Não sei se você sabe, mas acho que sabe, né? Só vou comentar aqui. Abrão significa pai exaltado, e Abraão, né, com um A a mais, que na verdade é uma letra do nome Yahvé lá, que é o impronunciável, né? Significa sopro, é vida, né? Deus acrescentou vida àquele homem que, segundo a própria Bíblia, estava amortecido já no seu físico, né? E ele, com 100 anos de idade, gerou um filho, né? E a sua esposa com 90, né? E as meninas aí de 23, 24, 30 anos, ficam com medo de ter filho. A Sara tinha 90 anos quando teve filho, né? E Deus acrescentou parte do nome de Deus ao nome de Abraão, e Abraão significa pai de muitos, né? Ou pai de numerosas nações, né? E esse homem teve uma coisa interessante, vocês sabem também, mas eu quero comentar aqui, em cima de um comentário que eu li, né? Já tinha lido, mas agora voltando a ler, isso me chamou a atenção. Gênesis 15, está aberto aí, né? A partir do verso 1, acompanha comigo, fala assim: depois desses acontecimentos, que acontecimentos, né? Com destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, né? Destruição de Sodoma e Gomorra não, estou me antecipando aqui, nada disso, esquece, fui para frente. Os acontecimentos aqui é que Ló morava em Sodoma, e ela foi atacada, 5 reis vieram e atacaram aquela cidade, levaram Ló cativo, e Abraão foi em resgate de Ló, seu sobrinho, né? E ele voltou vitorioso. Ele morava aqui no sul, Ló foi levado para o norte, ele foi lá, caminhou quilômetros, quase 300 quilômetros para ir de encontro, né, onde estava Ló, com o exército que era servos dele, na verdade, né? Resgatou o seu sobrinho e todos que tinham sido levados cativos, trouxe de volta com todos os despojos, e chegando de volta, o rei de Salém, Melquisedeque, sai ao encontro dele, e o rei de Sodoma também sai ao encontro dele, e ele dá o dízimo, Abraão dá o dízimo, né, de tudo que ele conquistou para Melquisedeque, rei de Salém, né? E depois desse acontecimento, depois dessa vitória toda, depois dessa experiência marcante de Deus na vida de Abraão, mais uma, né, veio a palavra do Senhor a Abrão, ainda era Abrão, numa visão, e o Senhor disse para ele: não temas, Abrão. Olha que interessante, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Olha que interessante essa palavra de Deus para Abrão. Ele tinha voltado vitorioso de uma batalha que, aos olhos talvez humanos, parecesse impossível. Ele não tinha um exército. Abraão não era uma nação. Abraão era uma família. Ele tinha servos. Tinha ido para o Egito, ficou rico, voltou, habitou numa terra e se enriqueceu. Tinha muitos servos. E ele pegou os servos dele para ir resgatar Ló. Ele não tinha um exército. E mesmo assim ele foi. E voltou vitorioso. Mas olha, Deus aparece para ele e diz: não temas, eu sou o teu escudo. O que significa escudo, amado? Literalmente,
proteção, defesa. Nós não usamos escudo, a polícia usa escudo, né? Para quê? Para enfeite? Não, é para proteger contra bala, contra flecha, contra lança, contra machado, contra o que vier, contra a pedra. Depois de uma experiência vitoriosa de Abraão, ele devia estar com temor no coração. Quando, mais ou menos depois que você passa por uma... Sabe quando você faz uma coisa na loucura, né? A situação exige, você vai e não pensa muito e vai lá e faz. Depois que passa, aí você para e a perna começa a tremer. O que eu fiz? É mais ou menos como você se livra, né? No trânsito acontece alguma coisa e você acaba se livrando de um acidente, faz uma manobra que você nem imaginava, nem piloto de Fórmula 1 faria, você fez e se livrou, e de repente, na hora da ação, a adrenalina está em tudo, você vai, parecia que você era o mais esperto naquela situação. Quando passa, aí você encosta o carro, já aconteceu comigo, você encosta o carro, é aí que você não consegue sair do lugar. A perna começa a tremer. Só quero contar uma experiência aqui, que foi para ilustrar isso. Eu namorava ainda a Denise, e eu tinha... você vê que amor faz umas coisas, né? Ela trabalhava, acho que aqui em Arara, já na Santa Casa, e tinha uma janela de horário, que é só naquela hora que a gente podia se ver. E eu também, eu trabalhava na União, e eu trabalhava 2 turnos, da tarde, das 2 às 10, depois no turno das 10 às 6. Então, quando eu estava no turno da tarde, minha mãe ficava louca comigo. Eu pegava o carro na hora do almoço, vinha para Araras, ficava meia hora com ela, no almoço dela, depois voltava, porque eu tinha que estar 2 horas na União em Limeira para trabalhar, e tinha que chegar antes. Então, a paixão e o amor faz coisa, né, fantástica. E para cortar caminho, eu sempre gostei de cortar caminho, eu não sei, tem isso comigo, né? Eu faço os cálculos na mente e vejo a melhor rota, eu falo assim, aqui economizo 2 quilômetros, meio quilômetro, para mim já é economia, eu vou para lá. E ao invés de fazer o caminho normal, que era pegar aqui a marginal, sair lá, eu pegava, deixava ela da faculdade, ela estava fazendo faculdade, sei lá, eu deixava ela em algum lugar, ou sair da casa dela, subia a avenida aqui do coisa, ia lá para a usina São João. Na usina São João eu pegava a retona e ia sair na Anhanguera. Para cortar aqui, em vez de fazer o cotovelo aqui, eu fazia o cotovelo aqui. Né? E aqui eu sabia que era mais rápido, eu tinha um Voyage, aqueles quadradinhos, sabe? Eu nunca andei devagar, confesso para os irmãos, naquela época mais ainda, né? E eu peguei e apaixonado, e atrasado, porque tinha que chegar 2 horas. Um dia eu saí daqui e fui, Agora tem aquelas rotatórias, está tudo modificado ali, né? Antes não era nada daquilo. Antes daquela rotatória bendita que tem lá, tinha uma saída do canavial. E é época de safra. Então o caminhão entrava do lado. E eu aqui, chinelando. Era uma subida. Depois da subida começava um lugar meio plano. Eu vi, bem aqui atrás, eu vi um carro parado e um caminhão para entrar. O caminhão parou aqui e escondeu o carro, que estava para entrar também. Sabe quando dá aquele instinto, alguma coisa não vai sair bem nessa história? O carro entra para cá, ele vinha sentido contrário ao meu. Era um velhinho, não tem nada contra os velhos, mas aquele lá era barbeiro. Porque ele entrou, ele abriu, era uma Brasília branca, ele entrou e veio na minha pista. Ele estava devagar, mas eu estava rápido. Ele era velho, eu era jovem. Na hora que eu vi que a coisa não ia dar, que ele não ia conseguir voltar a tempo e eu não ia, eu saí do acostamento. Aí com tudo. Inexperiente, jovem, é veloz, mas inexperiente, né? Não sabia disso. Tinha um calombinho na pista. Eu voltei com tudo para a pista. Do mesmo jeito que eu saí, eu voltei. E nessa de voltar, cadê a direção? Não cheguei a capotar, quase. E foi. E o carro dançou. Eu falei, e agora? Aí chegou uma hora que o carro começou a virar assim, eu tentava virar, e eu, inexperiente, pisei no freio também, né? Outra besteira. Cantou pneu, e aí o carro perdeu a direção. Uma hora o carro virou assim, eu falei, eu só pensei uma coisa, será que vai doer? E naquela época eu já usava cinto de segurança.
Não era lei, tinha nada, mas eu punha cinto de segurança. O cinto me segurou, porque senão eu ia sair para fora do carro, e talvez de sair para fora o carro ia tombar mesmo, não tombou. Eu dei um cavalo de pau, que se eu tivesse ensaiado para fazer, nunca mais eu faria, e nunca mais tentei. Dei um cavalo de pau, beleza, assim, tchá, se alguém estivesse filmando, ia ser cena de filme, né? O veiaginho verdinho, assim, tchá. Eu estava indo para lá, fiquei de frente para cá, no acostamento do outro lado. Bati no barranco, aquele poeirão assim, e lá atrás, uns 2 quilômetros atrás, ia vindo um outro carro. E nessa, no morro, o carro saiu de vista. Na hora que o carro chegou, o homem passou assim, olhou para mim. O detalhe, isso marcou também. Essa coisa de eu achar que ia tombar e que se ia doer, e a expressão da velhinha, a mulher do velho. Na hora que ela viu a besteira que o marido fez, ela fez assim, ó. Eu passei por ela assim, passei assim, eu estava rápido, mas pareceu em câmera, sabe aquela cena em câmera lenta? A velha estava assim. E eu assim, bravo com o velho, né? Mas só deu tempo de ficar bravo, porque daqui a pouco eu perdi direção. Até na hora que eu estava no meio da confusão, o carro dançando, eu falei, vai, agora foi, né? Eu não estava tranquilo. Na hora que o carro derrapou, virou, deu cavalo de pau, bateu no barranco e parou, aí, meu filho. Quem vinha vindo não entendeu nada, quem estava não entendeu nada, só viu aquele poeirão e eu, contrário. Eu falei assim, que esse cara está fazendo o contrário, né? Mal sabia que eu tinha quase capotado, talvez tivesse até morrido, não sei. Né? Trágico, né? Não sei se ia morrer. Mas a perna estava bamba. Aí que eu cheguei atrasado mesmo. Quer dizer, querendo cortar caminho para chegar mais cedo, cheguei super atrasado. E para explicar para o chefe que eu tinha dado um cavalo de pau. Involuntariamente. E que foi a culpa do velho. Não era culpa minha. Então é mais ou menos isso que eu imagino a questão. A Bíblia não fala aqui, mas a palavra de Deus revela talvez esse tremor nas pernas de Abraão. Na hora que a situação exigiu, ele partiu. A Bíblia fala que ele reuniu a turma dele lá, 300 caras, e foi atrás de Ló. A situação exigiu. E muitas vezes nós agimos assim também. É uma característica do ser humano. Às vezes agir por impulso, às vezes a necessidade pede, exige que você haja assim. Só que depois que você faz, aí que você vê o resultado, e mesmo depois de uma vitória, talvez a poeira baixe, como abaixou no meu caso, e que eu vi onde é que eu estava, que aí você começa a tremedeira, fala assim, como é que eu fui fazer um negócio desse? Se eu tivesse planejado fazer, eu não faria, mas como foi no impulso, a coisa aconteceu. E aí Deus chega para Abraão e fala, não temas, eu sou o teu escudo. Reforçando para Abraão, eu sou a tua proteção. E se você se colocar debaixo dessa proteção, a tua recompensa será muito grande. Veja, mas a recompensa que Deus prometeu a Abraão está atrelada à atitude de Abraão de não temer, de ele se esconder debaixo da proteção de Deus. Mas de maneira consciente. Não de maneira impulsiva, não de maneira involuntária, não num ato de bravura ou de altruísmo, né, que acontece, mas pensadamente, de maneira raciocinada, você se colocar, eu e você, no caso Abraão, se colocar debaixo do escudo de Deus e confiar nele, para que a recompensa dele fosse grande. Mas olha interessante, Abraão ainda continuava com o coração preocupado, porque olha a resposta que ele deu a Deus. Talvez eu e você tivéssemos uma resposta diferente, a gente louvaria a Deus, né? Muito obrigado. Ele falou, mas como é que vai ser isso? Olha a pergunta desse homem. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho? Já tinha uma promessa de ser pai de muito, né, de ter uma descendência que ia possuir a terra, mas a esposa era estéril, ele não tinha filho, o sobrinho tinha ido para um outro lado, e ele não podia tomar Ló como seu herdeiro, porque Ló era herdeiro do cunhado dele, de Abraão. Então ele falou, o herdeiro da minha casa é meu servo, um cara de Damasco, chamado Eliezer. Aí Deus vem e corrige o pensamento, o entendimento e a visão de Abraão, e fala, e disse mais, né? A mim não me concedesse descendência, e um servo será meu herdeiro. Respondeu, logo o Senhor corrigiu isso, falou para ele bem de imediato,
Não é assim. Não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Veja, Deus, nós estávamos falando aqui de manhã, né? Deus não tem plano A ou B, Deus tem um plano só. Quando ele planejou para Abraão sair da terra dele, do meio da parentela, e falou, você vai ser, a tua descendência vai possuir a terra, Deus não tinha plano B, Deus não tinha outros planos para Abraão. Abraão, vocês sabem da história, tentou de várias formas ter um herdeiro fora da promessa de Deus. Ele queria ajudar Deus. E ele estava preocupado aqui, olha, o Senhor me falou que ia ter descendência, mas eu não vou ter uma descendência, é o meu servo. E sabe-se lá se ele vai continuar os meus planos, vai continuar o meu nome, vai continuar aquilo que eu projetei para mim, aquilo que o Senhor falou para mim. Talvez ele não vá, porque ele não é nem da minha terra, ele é um estrangeiro que eu adotei e que é meu servo. Deus falou, não. Ou seja, o meu plano se mantém. Fica firme nele. Você vai gerar um filho. E não importam as circunstâncias da sua vida, ou o que vai acontecer contigo, você vai gerar um filho. E esse filho que você gerar é que vai ser o teu herdeiro, e nele, e a partir dele, eu vou continuar o meu plano, a minha aliança que eu estabeleci com você. Deus corrige Abraão e fala, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí, Deus faz algo tremendo aqui. E eu creio que talvez isso seja para alguns ou para todos nessa noite, especialmente para aqueles que passam por situações embaraçosas ou estão já vivendo há algum tempo uma situação de espera, de expectativa que não se consome, não é consumada, algo que está apenas no ar, algo que está apenas numa palavra, mas parece que com o tempo vai passando, vai deixando de ver aquilo de maneira clara. Deus pega Abraão, tira para fora da tenda, mostra as estrelas do céu e fala assim, conta as estrelas se você conseguir. Porque da mesma forma que tem um monte de estrelas no céu, vai ser a sua descendência sobre a terra. Ou seja, Deus corrige o pensamento de Abraão, Deus corrige aquilo que estava remoendo o coração de Abraão, e para se certificar de que Abraão entendeu o recado, ele tira Abraão. Eu já ouvi uma pregação que fala, Deus tirou, tem que tirar, muitas vezes tirou Abraão, e muitas vezes faz isso conosco, tira do meio da circunstância que está nos cegando, que está nos impedindo de pensar de maneira correta, que está nos impedindo de ver, de continuar vendo o plano de Deus, tira do meio e que está nos atrapalhando, põe para fora. Deus tirou Abraão, porque Abraão só olhava o teto da tenda dele, ele falou, tem uma visão mais ampliada, tirou para fora, olha as estrelas do céu. Porque eu prometi, e eu sou fiel e poderoso para cumprir aquilo que eu prometi. Assim como são numerosas as estrelas que você está vendo, assim será a tua descendência. Mas não será a partir de qualquer descendente, não será a partir de qualquer situação, não será a partir de um atalho, ou de um paliativo, ou uma alternativa. Vai ser do jeito que eu falei, vai ser do jeito que eu projetei, e não do jeito que você está imaginando. Amém, amados? O problema nosso é que nós muitas vezes queremos ajudar Deus como Abraão fez. Não consigo ter filho de Sara? E Sara também, né? Sara, na verdade, ela estava cumprindo o ritual da época, né? Havia um código naquela época que previa uma situação dessa. Se a mulher, a finalidade do casamento, e especialmente da mulher, era gerar prole. Parideira, né? Reprodutora. Né? Ela era estéril. Ela falou, como é que eu não estou cumprindo a minha parte nesse casamento, apesar do meu marido não me rejeitar até hoje. Havia um código de conduta que dizia o seguinte, quando a mulher não puder gerar filhos, se ela tiver uma serva, a serva é propriedade dela. Ela pode oferecer a serva no lugar dela para gerar um filho. E foi o que Sara fez. Ela cumpriu exatamente o código da época e não pensou duas vezes. Não vai. Eu não consigo gerar, já estou velha, já passei da idade, toma minha serva. Que era mais jovem, muito mais jovem do que ela, estava no vigor da idade,
de gerar filhos, e Abraão foi lá, não pensou duas vezes também, né? Não sei se é por causa da serva ou por causa de Sara, mas eu sei que ele não perdeu tempo, foi lá e gerou um filho, que nasceu, vocês sabem, Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. E o recado talvez para nós seja esse hoje. Não tente mudar o plano de Deus. Não tente dar um jeitinho para Deus. Não tente ajudar a Deus. Sabe aquela história? Ah, Senhor, não está vindo de um jeito, mas eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor é poderoso, né? Como o César falou aqui, eu sei, como o cego lá, né? Bartimeu. Eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou pingar um colírio, vou fazer uma cirurgia, eu vou... Olha, deixa eu explicar. Não sou contra a cirurgia, não sou contra tomar remédio. Porque às vezes eu não tenho problema com isso, porque hoje eu entendo que o plano principal de Deus com relação à nossa saúde não envolve milagre, somente milagre, através de milagres. Mas no plano espiritual, sim, nós tentamos usar remédio, nós tentamos usar paliativo, nós tentamos usar de artifícios para poder ajudar Deus e apressar o plano dele e apressar a promessa. Quer ver um exemplo? Às vezes na questão ministerial. Nós sabemos que Deus tem um chamado, nós sabemos que Deus tem um ministério para nós. Nós temos certeza que vamos ser usados em alguma área, mas ainda não acontece, ainda não vi nada, ainda não está demorando para acontecer. Quer saber? Eu vou dar um jeito. Eu vou me lançar em alguma coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí até acontece, como aconteceu com Abraão e Agar. O filho vem, o resultado aparece. Mas não é aquele legítimo e original como Deus estava planejando. Deus não puniu Abraão, não matou Ismael, pelo contrário, Ismael também gerou uma grande nação, 12 nações saíram de Ismael, mas ele falou, rejeita esse homem, esse menino, porque ele não é o herdeiro, não é o que eu tenho para você. O comentário que eu li na minha Bíblia sobre esse assunto, aí deixa eu continuar a ler aqui, porque eu quero chegar aqui, vamos lá, estou fazendo um monte de paradas aqui, né? Assim será a tua posteridade, estou lendo o verso 4, o verso 5. Aí olha aqui, a partir disso, olha como Abraão mudou seu semblante, mudou seu coração e mudou a sua atitude. Verso 6 fala, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Não foi imputado como recompensa, mas como justiça, ou seja, porque Abraão creu, porque Abraão passou a ter certeza de que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido, Abraão se torna uma pessoa digna de receber aquilo que Deus tinha prometido, ou seja, foi imputado por justiça. É justo que ele receba a recompensa, é justo que eu vá lá e faça um milagre na vida dele, é justo que eu mova céus e terra para dar um herdeiro para Abraão, porque ele creu, não porque ele viu, não porque ele contou as estrelas, não porque ele foi para fora e agora virou um ritual, toda vez que não acontecia, sai para fora, conta estrela que o milagre vem. Não, Abraão creu. O sair para fora da situação, o sair para fora da tenda e olhar as estrelas foi apenas um lembrete de Deus. Olha, toda vez que você olhar o céu, saiba que tem uma promessa sobre a tua vida e eu vou cumprir a tua promessa. Mas não é o fato de sair para fora que vai resolver a questão, senão vira aquela coisa, né? Mais uma muleta para crente, né? Ah, a situação está complicada, vai para fora, vamos fazer a semana aqui de contar estrela. 7 dias contando estrela, que o milagre vai vir. Não é assim que funciona. Amém? É apenas um lembrete, apenas algo para Abraão se fortalecer toda vez que ele pudesse voltar a esmorecer na sua fé, ele olhar para o céu, opa, Deus falou que ele vai me dar, então eu vou continuar crendo. Amém, amado? É só para isso. Glória a Deus. Mas ele creu. E porque ele creu, é que foi imputado como justiça. Ou seja, Deus agora vai fazer justiça para abençoar Abraão com a promessa de dar um filho a ele. Como aconteceu? E o comentário da minha Bíblia fala o seguinte, ele começa com uma pergunta, eu quero ler para os irmãos aqui, o que há de extraordinário na fé de Abraão, que é baseado nesse versículo 15:6, que fala que Abraão creu, e por isso foi imputado por justiça. Qual era o algo extraordinário na fé daquele homem?
que crer. Todo mundo podia crer. Tem muita gente que acredita em Deus, mas nem por isso vive de acordo com o que crê. E nem por isso é recompensado por Deus. Nem por isso a Bíblia, né, alguém fala, olha, é justo que ele receba alguma recompensa. Mas o que tinha de extraordinário em Abraão? E especialmente comparado a nós hoje. Porque, outra pergunta, por que Abraão é considerado o pai da fé? Você imagina a situação. Abraão não tinha Bíblia, certo? Concorda comigo ou não? Aliás, nem tinha nem nascido Moisés para escrever os primeiros 5 livros, né? Para contar a história e escrever Levítico, não existia. Abraão não tinha um ajuntamento de pessoas como essa que cria igual ele. Ele não tinha, era só ele que cria. Sabe onde é que Abraão morava? Originalmente? Na Caldeia. Mais tarde chamada Ur. Um centro idólatra. E vários deuses. E é interessantíssimo também notar que de onde vieram os caldeus? Quem foi que gerou os caldeus? Um dos filhos de Noé. Concorda comigo ou não? Teve dilúvio, você sabe da história. Morreu todo mundo, menos os que estavam na arca. Não tinha mais homem e mulher sobre a terra. Teve que povoar de novo com quem? Com os 3 filhos de Noé. Não foi uma... Historicamente, não foi uma diferença de tempo muito grande entre Noé e a aliança que Deus estabeleceu com Noé, até voltar a ter as gerações e estabelecer as cidades e Ur na Caldeia. Mas tão rapidamente como foi a decadência do homem, desde o nascimento de Adão, até que Deus mandou o dilúvio para acabar com a raça humana sobre a terra, não demorou muito para que de novo voltasse a idolatria sobre a terra. Abraão vivia num lugar desse. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. E não tinha ninguém para falar de Deus para ele. Um dia ele ouviu a voz de Deus e falou, sai daí. Ele não tinha mais gente para confirmar, para testificar, como nós fazemos hoje, né? Às vezes Deus dá uma palavra para nós e a gente usa um... É bom fazer isso, né? Aliás, se nós estamos em muitos, é bom você fazer isso. Mas vamos testificar, vamos lá compartilhar com o irmão, vamos procurar alguém que também tem uma fé igual a minha, ou é mais forte na fé do que eu, conta a história e fala, olha, eu ouvi isso, será que confirma? Vamos orar. Abraão não tinha ninguém para fazer isso com ele. Abraão não tinha por que sair de Ur dos Caldeus. Ele saiu com o pai, foram para outra cidade, para outra terra, Harã, norte lá de Israel. E de novo Deus fala, sai daí, você saiu de Ur, mas está com meio da parentela ainda, sai do meio da parentela, não fica com ninguém da tua turma junto com você. O único que você pode levar é Ló, que não tinha para onde também correr. Abraão não tinha livros que falassem sobre Deus, como nós temos. Ou seja, Abraão não tinha nada de que muitos vieram a ter depois dele. Mas ele tomou uma atitude. Como o pastor Neto falou, o domingo que ele pregou aqui, ele escolheu crer em Deus, em quem ele não conhecia e quem nunca tinha ouvido falar. Agora você imagina a cabeça daquele cara e a turma à volta dele. Onde é que você vai, Abraão? Faz as malas, pega as trouxas, pega o servo todo, os camelos, o que tem aí, nós vamos nos mudar. Mas por quê? E olha, eu vou falar uma coisa, de toda aquela terra, era uma terra privilegiada, porque já tinha água. Era um lugar que era perto de um rio, era perto de lugar com água, era deserto, mas tinha água. Aí ele sai e vai para mais deserto ainda. A mulher deve ter ficado contente com o camarada, né? Junta as trouxas, a mulher pega tudo que tem aí, arma a tenda, e ela vai sair da casa e vai morar em tenda. Ela vai morar no deserto, ela vai lá. Para onde? Vou para lá. Por
Por quê? Porque Deus mandou. Deus? Você está ficando louco, homem? Uma voz falou comigo, eu ouvi uma voz e tenho certeza que é Deus, e Ele mandou sair e eu vou. Você ia, mano? Pensa comigo, você ia? Bem acomodado, bem posicionado. Abraão devia ser um pobretão qualquer, porque tinha servos já, né? Concorda comigo? Devia ser uma família, se não fosse das mais ricas, mas era uma família abastada, ou seja, estava bem, classe média. Ur era uma metrópole da época, talvez o quê? Uma Campinas, talvez, na vida, mais ou menos assim, de 500, 600 mil até 1 milhão de habitantes, mais ou menos, não chegava a ser. Hã? Tinha escola, hospital, imagina, para aquela época, era um paraíso, era uma metrópole. Sai e vai para onde? Para as quebradas. Movido por quê? Por uma voz, que veio para ele e falou, sai. E aqui de novo, Deus aparece numa visão, ninguém via Deus, amado, ninguém via Deus, só Abraão escutava a voz. Mas ele ousou crer, ou seja, escolheu crer. Ele não tinha nenhum referencial para testificar com ele de que estava no caminho certo. É por isso que ele é considerado o pai da fé. Nós hoje temos a Bíblia, nós hoje temos igreja, nós hoje temos testemunhos aos montes. Tem ou não tem? Vira e mexe, nós trazemos alguém para contar um testemunho aqui, não é? Levanta o Márcio, levanta a tia Anice, levanta um monte de gente. Quem tem testemunho? Tem, vem contar aqui. E nós ficamos maravilhados com o testemunho. Nossa, e aplaude Deus, não aplaude o Senhor. Pausa para Jesus, todo mundo aplaude Jesus. Ele fez um milagre na minha vida. Ai, que maravilha, temos testemunho. E ainda assim, e nem precisa ouvir voz, porque a voz pode confundir, pode ser uma voz qualquer, pode ser o diabo, falando um monte de coisa. Nós temos uma palavra, temos uma Bíblia. E a Bíblia fala, não tenha medo. Olha, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenha o quê? Anima-te, alegra-te. E aí vem a aflição, e nós o que fazemos? Antes de sair para fazer a coisa, já trememos na perna. Antes. Trememos a perna antes, trememos a perna durante, e depois continuamos tremendo a perna. Vemos milagres de Deus, vemos resposta de Deus, vemos Deus fazer coisa, a gente continua ainda duvidando. Mas não é possível. Você acha que Deus vai fazer? Abraão não tinha nada disso. E não tinha uma alma viva para compartilhar a fé dele. Todavia ele saiu. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele fala o seguinte. Vou ler aqui para os irmãos. O que surpreende é que Abraão nunca viu uma Bíblia, né? Vou só falar aquilo que eu já falei, né? Nunca viu uma Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha um credo. Nós temos aqui, né, estamos para elaborar aqui, né, nossa profissão de fé, né? Nós somos assim, nós temos aí o nosso credo, né? Somos uma igreja de família feliz e forte, tal. Tem até versículo para justificar e testificar e explanar o que nós estamos falando. Nós temos tudo isso. Abraão não tinha nada disso, não tinha um credo. Nunca experimentou um sacramento. Sabe o que é sacramento? Ceia, batismo, né, apresentar criança, né, não sei se é sacramento isso, mas, né, batismo, ceia, né, não tinha célula também, não tinha campanha de fé, não tinha lasca da cruz de Cristo, não tinha nada disso, nenhum sacramento nenhum, não tinha extrema-unção, nem unção de nada, ele não tinha nada disso. Nunca ouviu nenhum dos 10 mandamentos. Não tinha, não matarás, não roubarás, ele não tinha nada, ele vivia conforme a cultura da época. E pouco sabia sobre a vida após a morte. Não imaginava como é que seria depois de morrer. Achava, como muitos acham, que morreu, sumiu, desapareceu, não tem mais nada, nem lembrança de mim. Todavia, a fé de Abraão mostra o que de fato importa. Ele ouviu a voz de Deus e simplesmente
ousou crer e confiar no que ouvia. Ele arriscou a vida, a segurança, a reputação, o futuro e depois, até mesmo o próprio filho, com base na palavra de alguém a quem não podia ver, mas em quem cria. Dá para competir com um camarada desse, irmão? Nós temos tudo isso que Abraão não tinha. Se você, ainda que se vier sozinho aqui nesse salão para orar, para cultuar a Deus, você não está só, porque até as paredes vão testificar com você de que você tem uma fé e de que tem um regimento, um credo que você pode se apegar e se abastecer. Você não tem ninguém, mas tem Bíblia. Você pode lê-la quantas vezes for necessário. E muitas vezes ainda assim, eu e você fraquejamos na nossa fé. Quando a água sobe, quando o inimigo se levanta, quando a má notícia chega, quando uma enfermidade acontece, quando uma decepção vem, quando, um desemprego ou uma ameaça de desemprego, muitas vezes nós fraquejamos. Eu vou perguntar aqui, quantos aqui, que estão aqui nessa noite, já experimentaram graça de Deus e milagre de Deus na sua vida? Levanta a mão, quero saber. Quantos? Agora eu faço a pergunta, por que você não continua crendo? Você já viu, Abraão nunca tinha visto milagre, nenhumzinho. Deus não apareceu para ele no redemoinho, numa coluna de fogo, e fez botar a água da rocha e pedra transformar em pão, não fez nada disso. Deus só falou. Abraão, eu acho até que nem falou aquela voz assim, Abraão, eu sou Deus. E fala, sai para lá, lá na mente, e não foi de fora, foi lá dentro, lá, sabe aquela vozinha que fala lá dentro? E que nós muitas vezes apagamos, não queremos ouvir aquela voz, mas aquela voz, aquela coisa que fala, Abraão, eu sou Deus, você não me conhece, nunca me viu e também não vai me ver visivelmente, mas eu tenho um plano para você, sai daí, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nem tinha mapa, nem GPS naquela época. Nem mostrou antecipadamente onde é que ele ia. Sai, só falou sai. E eu vou te fazer, vou dar essa terra por herança, e vou fazer você pai de muitas nações. Ele creu. E o crer de Abraão foi uma escolha de Abraão. Teve implicações? Teve. Teve responsabilidade? Teve. Tanto que chegou nesse momento da vida dele, estava ainda pesaroso. Porque ele não tinha visto ainda o fruto da promessa de Deus. Duas coisas para encerrar aqui com relação à fé desse homem e que nos mostra algo para viver de maneira prática o nosso dia a dia como cristãos, que temos tudo isso que Abraão não teve. Primeiro, nós temos uma vantagem sobre ele, porque nós temos tudo isso aqui que ele não tem. Volto a dizer, vou insistir nesse ponto. Então não há justificativa para nós não crermos em Deus. Não há. Então, e nós já tivemos experiências com Deus, então nós podemos continuar crendo de que Deus é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Qualquer que seja a área da nossa vida. Amém, amados? E especialmente vai voltar um dia, vai nos resgatar daqui, vai nos levar para onde ele está, preparar um lugar para nós vamos ficar com Ele lá, como nós cantamos aqui. Amém? O tempo todo com Ele. Outra coisa, Abraão estava fraquejando na sua fé. Nós não precisamos fraquejar na fé. Ele tinha uma justificativa, não tinha visto nada. Agora, nós já vimos coisas. Por outro lado, para nós, não há como negar a existência de Deus. E se não podemos negar a existência de Deus, não podemos negar a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a comunhão de Deus e a presença de Deus em nossa vida. Amém, amados?
Então não tem por que dar lugar a outros pensamentos, a outras palavras, a outras atitudes, que não aquela de continuar crendo e se fortalecer nessa fé e colocar essa fé em prol do reino de Deus, se preparar para esse reino e trabalhar para que o máximo de pessoas também venham fazer parte desse reino. Amém? E nada absolutamente vai nos impedir. Não foram capazes de impedir Abraão. Não serão capazes de nos impedir também, quando nós ousamos crer e arriscamos toda a nossa vida naquilo que cremos da parte de Deus. Amém? Pode ser que a tua recompensa, a minha recompensa não venha aqui hoje, agora, ou não venha ainda nessa existência, mas certamente seremos recompensados pelo Senhor. Glória a Deus, amados. Mas a nossa fé precisa estar sempre fortalecida. Então, se você está fraquejando, não tenha problema também, porque fraquejar na fé, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas lembra daquilo que Deus já fez na tua vida. Lembra que Ele já te proporcionou momentos em que você viu a mão dEle agindo em teu favor. Então se abasteça disso, se fortaleça disso e olha para frente e fala: Senhor, eu estou pronto para mais coisas que o Senhor tem para mim e vou continuar confiando no Senhor, não vou esmerecer. E se errou porque fraquejou na fé, aprenda a lição e antes de você fraquejar de novo, consulte ao Senhor, fique firme nele e fala: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu vou? O que o Senhor quer que eu faça? E o que vai ser de mim? E eu vou confiar no Senhor. Amém, amados? Estamos conversados? Amém? Temos fé para tomar a ceia de maneira correta ou não? Hein? O que é a ceia? De novo, é um lembrete de que Jesus veio dos céus, assumiu a forma humana, sofreu tudo o que sofreu, deu a sua vida no nosso lugar e morreu, ressuscitou, foi para o céu, está preparando o lugar e vai voltar. Amém? Para buscar aqueles que continuam firmes na sua fé e que colocam essa fé em prática em prol do reino de Deus. Amém? Você crê que Jesus está voltando? Não? E não é só uma questão de esperança. Eu espero que Jesus venha. Não, para mim e para você também, eu creio, é certeza, Jesus vem. Não sei quando, mas Ele vem. Eu não só espero, não só tenho um desejo que Ele volte, eu sei que Ele volta. Amém, amados? Então, quando eu tomar a ceia, isso tem que falar para mim o seguinte: Senhor, estou tomando essa ceia, porque o Senhor mandou fazer isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Amém? Então, vamos tomar a ceia todo domingo, todo primeiro domingo, aqui na casa, não sei na onde, até que Jesus venha. Glória a Deus, amado. Pode não ter suco de uva, pode não ter pão, nós vamos comer talvez um pedaço de carne, um pedaço de batata, um copo de refrigerante ou água tingida de vermelho, mas vamos fazer a ceia do Senhor. E estamos fazendo isso em memória do Senhor, porque Ele nos garantiu que vai voltar um dia para nos buscar. Amém?